Thriller fez história no Grammy Awards, considerado o Oscar da música. Michael Jackson. O Michael foi o primeiro cara a lançar um disco e esse disco ganhar relevância como videoclipe e o videoclipe ganhar relevância como a forma que as pessoas se vestiam e a forma que as pessoas dançavam e as crianças tinham bonecos. Thriller também é considerado um divisor de águas na utilização do videoclipe como forma de divulgar as músicas. Eu tava vendo os conteúdos aqui no YouTube sobre o Michael e foi me recomendado o clipe de Thriller. E aí eu fiquei em absoluto choque quando eu me dei conta de que é um clipe que tem mais de 1 bilhão de visualizações, sendo que ele foi postado há 16 anos atrás. E essa nem foi a plataforma original que ele foi lançado, né? Já que na época não tinha YouTube. Então, eu me peguei pensando, o que será que tem em uma obra que faz ela continuar sendo vista mesmo após 42 anos do seu lançamento? Principalmente hoje em dia, né, que a gente tá numa era que lança uma música e daqui a 5 meses ninguém mais lembra que ela sequer existe. E aí me veio outros questionamentos. Será que Thriller é uma música realmente boa ou ela só se sustenta por causa do seu clipe icônico? Será que Thriller envelheceu bem mesmo? Ou a gente só é apegado a esse fenômeno por causa da nostalgia? O clipe de Thriller é um marco para a indústria musical e isso é um fato. E muito disso se deve aos elementos visuais, já que é comprovado que o cérebro ele absorve muito mais imagens do que, de fato, as palavras. E esse recurso aqui no clipe foi usado assim com maestria. Se eu fizer uma análise imagética de Thriller, é um clipe bem escuro, isso óbvio, né, porque é uma temática de terror, mas curiosamente ou não, o Michael está sempre usando cores muito fortes. Uma delas sendo o vermelho, e isso ele usa desde a primeira cena desse clipe. E isso acaba gerando um contraste bem interessante, porque ele se destaca ali, né, naquele cenário e funciona como se fosse uma espécie de guia, sabe? O nosso olhar é direcionado para onde o Michael está, não só pelo fato de que ele é o Michael Jackson, mas também pelo fato que ele é o único destaque visual que tem ali. No mundo pop, as coisas não têm ponto sem nó. Então, essa roupa chamativa dele, ele não usou só porque ele achou bonito, porque ele é um cara extravagante, até porque se a gente for seguir a temática, né, do clipe, do enredo, da historinha, ele estava acabando de sair de um cinema, né? E quem é que vai assistir um filme servindo tanto cantos, tanta informação fashion como ele com essa roupa aqui? Sabe, nem a menina que é a parceira dele, né, nessa história, ela tá com roupa tão chamativa assim. Inclusive, por falar na roupa dela, ela também usa elementos no figurino que são bem chamativos, pontos de cores fortes e bem pontuais, mas óbvio que não tão chamativos quanto o Michael, porque afinal é ele o protagonista da história, né? Esse destaque ainda fica bem mais nítido quando tá naquela cena clássica dos zumbis, que é só fazer uma comparação. Os zumbis estão sempre com tons mais desaturados, tons mais neutros, enquanto o Michael está com aquele clássico conjunto dele de jaqueta vermelha e calça vermelha também. Inclusive, ainda falando dessa jaqueta, ela tem um corte em V, que também se assemelha muito à posição que ele tá junto com os dançarinos. E também porque acaba deixando o ombro dele mais largo, dando a ilusão dele ser realmente... Sabe aquela aura de superstar que o Michael exalava? Então, muito disso também estava por causa das roupas, da estrutura das roupas que ele usava. A maquiagem aqui é outra coisa impecável, porque tem os zumbis, tem ele próprio de zumbi e tem ele de lobisomem, né? Na verdade, não é um lobisomem que dali, apesar de ter aquela cena, né, dele se transformando numa luz do luar. Foi revelado pelo diretor ou pelo maquiador, não vou saber agora, que na verdade aquela figura ali é um tigromem. E eu jurava, na minha infância, eu sempre achei que dali era um lobisomem, mas enfim. Eu gosto de um detalhe muito legal do fato do Michael não ter usado dublê em nenhum momento pra fazer esse clipe. Porque, por exemplo, a maquiagem do tigromem, né, ele não aparece de fato ele. Ele poderia muito bem ter contratado uma pessoa para ficar ali no lugar dele com aquela maquiagem, porque esse foi um processo extremamente desconfortável, porque tinha prótese, tinha balão para ele poder respirar por debaixo de toda aquela máscara. Ele próprio revelou que uma das coisas que mais incomodava era aquelas lentes amarelas.
que ele só conseguia usar até no máximo uns 15 minutos. Como na época a gravadora não acreditava nessa loucura até então do Michael de fazer esse clipe de Thriller, né, como se fosse um curta-metragem, eles não investiram muito. Como ia ser um projeto muito caro, o Michael, juntamente com a sua equipe, tiveram a ideia de gravar os bastidores de como era feito esse clipe. E é justamente nele que tem esses detalhes, assim, de como as coisas foram feitas, não só da parte da maquiagem, mas também de outros efeitos especiais, a coreografia, os ensaios. Se você gosta muito desse clipe, se tem alguém assistindo isso aqui, né? Mas eu aconselho você a assistir, eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição, não sei, eu acho que é aqui que fica. Inclusive, essa coisa de mostrar o por trás das câmeras, que hoje em dia é muito comum, né? Tem muitos clipes assim, tipo making off, backstage, por trás das câmeras. Pode-se dizer também que o Michael foi percussor nisso aí. Todos esses cuidados com maquiagem, efeitos práticos, contratar a melhor equipe de produção da época, mostra como o Michael realmente via potencial naquilo dali e que ele se preocupava com todos os detalhes, desde detalhes mais óbvios, assim, né, como um bom cenário, até detalhes mais sutis, como o figurino, mas assim, que fizeram toda a diferença. Assim como o clipe possui uma narrativa, né, uma historinha sendo contada, a música Thriller também tem esse elemento. Agora, assim, sendo bem sincera, eu não era uma pessoa que era muito fã de Thriller. Se tocasse ela, né, em festas ou em qualquer lugar, eu estaria escutando uma boa e me divertindo, mas eu não tinha muito o costume de escolher ela e colocar pra tocar por espontânea vontade, assim. Porque eu achava que dentro do álbum tinha músicas bem melhores que Thriller, como Beat It, enfim, que as pessoas acabavam esquecendo um pouquinho das outras canções que estão dentro do álbum, que são tão boas quanto. Até que um dia eu tava fazendo umas coisas e deixei a playlist automática rodando e começou a tocar Thriller. O algoritmo, assim, né, do streaming começou Thriller e eu deixei ela rolando, né, até porque não é uma música ruim. E aí eu fui percebendo o quanto o Michael contava uma história de forma única. Ele não tava só cantando algo, ele realmente estava narrando de fato uma história. E eu achei isso completamente genial. Se reparar bem, ele canta algumas partes da música de uma forma bem alongada. Close to midnight, something evil's lurking in the dark. Mais lenta, como se ele quisesse realmente que a gente entrasse ali no clímax da história. E então ele dá uma ênfase em uma parte final ou em uma palavra, que acaba até parecendo um pouco um jump scare, assim, sonoro, sabe? Esses elementos que tem em filme de terror, de fato. You try to scream, but terror takes the sound. Então, é um recurso bem interessante, porque vai envolvendo a pessoa enquanto ela tá escutando. Inclusive, eu mesma, quando eu percebi, eu já não tava nem mais fazendo o que eu tava fazendo inicialmente, quando essa música começou a tocar. E essa estrutura musical, somado também àquele poema, que também está na música, não só no clipe, pra mim é a cartaz, assim, tipo, sabe, é o auge, é aquele ponto que realmente me convence de fato, olha, eu realmente estou aqui numa história de terror e a qualquer momento algum zumbi pode aqui me pegar e me infectar e eu morrer e virar uma morta-viva. Eu acho que eu percebi isso também porque quando eu era pequena, eu não falava inglês, né? E hoje em dia eu já tenho uma noção, assim, do idioma. Então, eu conseguia também, enquanto estava escutando, eu conseguia entender de fato o que ele estava falando. E aí uma coisa juntava na outra, eu conseguia raciocinar melhor e o conceito ia se encaixando mais na minha cabeça. Já que a própria letra tem várias partes que enfatizam isso mesmo, de ser algo mais de suspense, algo que você tem que ficar mais em alerta. Close at hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. E eu me arrisco a dizer que é uma narrativa diferente até hoje, porque dentro do mundo da música pop, principalmente mainstream, geralmente as letras estão mais falando sobre amor, sobre experiências pessoais. Outra coisa bem legal é que essa não é uma música minimalista, ela é total maximalista. Então, nas camadas sonoras, digamos assim, tem barulho de porta rangendo, tem lobo uivando. Então, a composição da música, não só da letra em si, mas de tudo que compõe ela, é algo
muito rico. E eu acho que isso influencia a gente não enjoar, escutar ela por tantos anos seguidos, assim, e nunca enjoar dela, porque parece que a cada momento, a cada vez que você escuta, você acaba encontrando um elemento que você nunca tinha ouvido antes. Apesar de ser uma música dos anos 80, eu acho que Thriller não fica preso só nisso, sabe? Nessa década. Porque se a gente for escutar as músicas dos anos 80 de fato, elas realmente têm um toque ali muito característico que você escuta e já pensa, anos 80, né? E eu não acho isso ruim, não, tá? Tem muitas músicas maravilhosas, ótimas, assim. Mas o que eu quero dizer é que ela seria uma música facilmente lançada hoje em dia por algum artista atual. Basta só eles, né, terem feito para sustentar uma música de mais de 2 minutos, principalmente numa era aí de vídeos curtos, de dancinhas para viralizar, mas enfim, ó, daria sim para lançar essa música nos tempos de hoje. E agora eu vou aqui começar meu show de mendigação. Por quê? Se você está me assistindo aqui, caso alguém esteja me assistindo aqui, e você chegou até esse momento, eu acho que talvez eu mereça o seu like, né? É muito estranho pra mim estar pedindo esse tipo de coisa. Mas já que tu tá aqui e eu também, né? Ah, pô, deixa aí, você faz isso com qualquer vídeo que você vê, porque você não vai deixar isso aí no meu também. Fique à vontade pra estender esse assunto, falar alguma curiosidade, ou então, né, sei lá, corrigir algum dado aqui, porque o meu intuito não é fazer umas pesquisas profundas sobre os artistas ou sobre cada era, até porque eu acho que isso já tem de monte em vários canais, em vários sites, mas é realmente fazer uma análise diferente e do que eu consumo desses artistas. E eu queria muito poder expressar e externalizar isso em algum lugar sobre. Então, se você puder continuar esse papo aqui comigo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E se inscreve aí no canal pra a gente se ver mais vezes. Se uma pessoa tiver assistido, realmente eu fico muito contente de ter alguém aqui escutando sobre coisas da qual eu precisava muito falar sobre. É interessante saber que o Michael tinha uma motivação muito forte quando ele decidiu fazer esse álbum, porque no seu álbum anterior a este, né, o Off the Wall, que é um álbum muito bom, ele tinha sido completamente esnobado pelas premiações. Apesar de, como eu falei, ele ser um álbum muito bom e que ele fez um sucesso com o público, tem músicas conhecidas, sim, dentro desse álbum. Porque antes ele era, sim, já muito conhecido por causa dos anos aí dentro do Jackson 5, mas ele não era o rei do pop de fato, sabe? As premiações musicais, elas têm um histórico bem complicado, diria, no mínimo, de não reconhecerem artistas negros. Hoje em dia ainda tem um pouco disso, na verdade tem bastante disso falado, tanto é que é muito comum artistas negros que se destacam no ano, eles criarem uma categoria ali específica para aquele ano. Às vezes essa categoria ela nem apareceu nas edições anteriores e nem vai aparecer nas próximas, mas só para premiar de fato aquele artista que teve um bom êxito, seja comercial, seja nas críticas, ao mesmo tempo de deixar ele fora de ganhar os prêmios principais. Então é como se fosse um prêmio de consolação, digamos assim, olha, eu vou deixar você ganhar por ter esse momento aqui nas câmeras, sua fanbase contar a vitória, mas aí mesmo que você vai ficar, você não vai ter o holofote principal da noite. Então, se hoje em dia é assim, imagina na década de 80. E o Michael achou tão injusto ele ter sido completamente esquecido nessas premiações com o seu primeiro álbum solo. Na verdade, não o primeiro álbum solo, né? Primeiro álbum solo depois de Jackson 5, eu acho, não tô lembrando agora. Que ele ficou extremamente focado em fazer algo que não pudesse ser ignorado. E dito e feito, né? Além de ganhar vários prêmios e praticamente salvar a indústria, assim, de discos da época, tem uma coisa que é ainda muito mais importante para o cenário musical do que realmente o sucesso comercial, que, lógico, é muito bom, né? Ele deve ter ganhado muito dinheiro com isso, ganhou respeito também. Mas, como era algo que todo mundo queria ver, as empresas de televisão, as gravadoras de rádio, os veículos de comunicação realmente queriam passar aquele trabalho ali. E o Michael, ele foi muito esperto nisso aqui, porque ele só liberava a transmissão do trabalho dele
se essas emissoras transmitissem trabalhos de outros artistas negros juntos. E é mais um dos pontos aí que prova que a contribuição do Michael para a indústria, além de um marco cultural, é também um impacto social de fato. Thriller foi tão impactante que até a própria carreira do Michael foi afetada. Existe o Michael antes de Thriller, com boas músicas e clipes bem produzidos, porém comuns até então, e uma carreira depois, com clipes e orçamentos cada vez maiores e impactantes que mudaram o imaginário do artista no gosto popular. Então sim, a música Thriller em si não precisa do clipe, por si só ela já é uma experiência musical incrível, mas atrelada a um clipe super bem produzido, não poderia resultar em outra coisa além de um marco e uma obra-prima temporal. Halloween that doesn't happen. Is a cultural phenomenon that's lasted 4 decades and seems determined to continue going forward.